Vou convidar você, então, a abrir a sua Bíblia, porque o texto bíblico de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. É o texto bíblico que vamos estudar nessa manhã. O título da mensagem de hoje é Aos Pés do Salvador, Encontro Cura. Então, acompanhe comigo essa leitura. Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Que relato incrível da cura desse homem. Eu quero convidar você primeiro a meditar no versículo 40. O versículo 40, eu vou dividi-lo em duas partes. Primeiro, eu quero destacar que um leproso conseguiu chegar até Jesus. Por que estou destacando isso? Porque haviam leis, haviam várias regras que restringiam a liberdade dessas pessoas de ter acesso à cidade, à igreja, à família, a qualquer pessoa. Então, este homem foi muito difícil ele conseguir chegar até Jesus. A lepra naquela época era a doença mais temida do que qualquer vírus, do que o vírus mais poderoso que você já ouviu falar. A lepra era uma doença temida, talvez como o câncer hoje. Quando uma pessoa tinha lepra, ela tinha praticamente uma certeza: estou morrendo. Essa doença, quando ela atingia qualquer pessoa, até mesmo um rei, como foi o caso do rei Uzias, ele era proibido de estar em casa com seus irmãos, proibido de ir à feira, proibido de estar no mercado, proibido de estar no templo. Ele era colocado em um isolamento completo. Não era nem domiciliar, viu? Era isolamento completo. Ele era obrigado a ficar fora da cidade, numa caverna, ali com outros leprosos, esperando o dia da sua morte. Esta era a condenação de um leproso. Além do sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento social, um outro sofrimento ainda era adicionado, um sofrimento espiritual, porque acreditava-se que uma pessoa que estava com lepra, ela estava sendo castigada por Deus. A lepra também era conhecida como o açoite ou como o dedo de Deus. Ele era considerado uma pessoa morta, era considerado uma pessoa perdida, uma pessoa sem o agrado do céu, sem a bênção de Deus. Imagine o sofrimento desse pobre leproso. A maior tragédia de todas, eu acredito que era esse isolamento. Sabe o que é você não poder abraçar os seus amigos, não poder abraçar as pessoas que você ama, não poder tocar a mão de ninguém, não é? Não poder nem dar um aperto de mão. Horrível isso, não é? A gente com a vontade de dar um abraço. E pior, as pessoas olhavam para ele com nojo. As pessoas muitas vezes cuspiam no leproso. Alguns jogavam até mesmo pedras. Então, a lepra, inclusive o leproso, para poder ele entrar numa cidade, onde quer que houvessem pessoas, ele tinha que sair gritando: sou imundo, sou leproso. Pensa que sofrimento esse homem tinha ao ter que gritar, proclamar que ele estava morrendo.
Dizer que a gente está bem, contar uma coisa boa, todo mundo quer contar. Mas falar quando você está mal, falar de suas derrotas, gritar para todos os cantos do mundo a tragédia que você está vivendo, isto era extremamente doloroso. Sabe, queridos, a lepra, ela é considerada na Bíblia como um símbolo do pecado. É isso o que o pecado faz com a gente. O pecado, quando entra no nosso coração, a primeira coisa que ele nos faz, ele nos separa de Deus, nos isola de Deus. E se não buscarmos Jesus urgentemente, ele começa a nos isolar. Isolar da família, isolar dos irmãos, isolar das pessoas que amamos. O pecado vai causando em nosso coração uma insensibilidade, vai nos distanciando. E o pecado, se não for urgentemente buscado em Cristo o remédio, ele vai nos matar. Mas graças a Deus que o sangue de Jesus, ele é suficientemente poderoso, ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça, de todo o pecado. Amém? Glória a Deus por isso, não é? O sangue de Jesus tem poder. Aquele homem, ele vai até Jesus, no verso 40 ainda, e finalmente ele consegue chegar no melhor lugar do mundo. Eu gosto desse relato em Marcos, porque diz que ele se prostrou, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E quando eu e você nos ajoelhamos aos pés de Jesus, podemos ter a certeza que ele está nos ouvindo, que ele está atento a cada palavra que sair dos nossos lábios, e ele está atento, inclusive, à voz do nosso coração. Porque Jesus ouve as palavras não só da nossa boca, ele consegue ouvir a voz do coração. Ali estava aquele homem. Imagina quando ele estava se aproximando, algumas pessoas gritaram, todo mundo fugiu, mas Jesus não fugiu. Jesus nunca foge de mim nem de você. Jesus não tem nojo de mim. Jesus não tem nojo de você. Por mais terrível que seja o meu pecado, por mais terrível que seja a minha vida, Jesus nunca nos abandona. Jesus jamais vai nos abandonar, jamais vai ter nojo de mim e de você. Pois pode vir aos pés de Jesus, sempre seremos bem-vindos nesse lugar. Louvado seja Deus por Jesus. Bom, aquele homem, ele teve um outro desafio, além do desafio de chegar perto. No seu coração, eu imagino que havia um pouco de apreensão. Sabe por quê? Porque, de acordo com o registro bíblico, o registro da palavra de Deus, o último homem que havia sido curado de lepra pelo poder de Deus tinha sido o Sírio Naamã, lá nos tempos de Eliseu. Então, quem poderia lhe garantir que Jesus o receberia? Quem poderia garantir que Jesus o iria curar? Então, o leproso, ele vem até Jesus. Ele veio a Jesus porque ele só tinha, era sua única esperança, e ele tinha certeza do poder de Jesus. É por isso que quando ele chega até Jesus, ele diz assim: Senhor, se queres, o Senhor pode. Ele tinha certeza que se Jesus quisesse, Jesus tinha poder de purificá-lo, poder de curá-lo. Ele não diz que tu possa, veja isso, isso pode fazer alguma coisa. Não, ele tinha certeza. Senhor, eu tenho plena convicção. Eu tenho um coração cheio de fé que o Senhor pode. Mas ele não para por aqui. Eu acho impressionante que mesmo em seu desespero, ele não ordena nada a Jesus. Ele não reivindica nenhum direito. Ele diz: Senhor, mas faça-se a tua vontade. Porque ele diz: se quiseres. Ele faz como Jesus fez no Getsemane: Pai, eu quero que o Senhor passe esse cálice de mim, mas não faça a minha vontade, faz a tua vontade. Mas eu creio que o Senhor pode. Ele, então, clama, suplica por misericórdia. Que cena linda de se ver, não é? Quando nós estamos aos pés de Jesus, com humildade, confiando no seu amor, acreditando na sua misericórdia. No verso 41, nós encontramos, então, que Jesus, ao olhar para aquele homem, ele ficou profundamente compadecido. E, em seguida, Jesus estendeu a mão sobre aquele homem. Jesus tocou aquele homem. E aquele homem, ao ser tocado por Jesus, ainda ouviu da boca de Jesus as palavras que ele sonhou, eu imagino que várias noites, vários dias, e recebeu a resposta tão almejada: eu quero, meu filho, fica limpo,
fique curado, quero que você volte para casa, quero que você abrace sua esposa, eu quero que você volte para a igreja, eu quero que você volte a cantar com seus irmãos, que você volte a orar, a ler a Bíblia junto, eu quero você de volta na sua casa, na sua vida, eu quero você de volta à sua rotina, correndo pelas ruas, eu quero você batendo papo com seus amigos, eu quero você bem. Jesus sempre vai querer ver a gente feliz, Deus sempre vai querer o nosso melhor. É uma pena que o diabo às vezes nos aflige com o aguilhão da doença, com o aguilhão da aflição, mas Jesus é poderoso para nos curar, para nos libertar de qualquer cadeia de doença, de qualquer cadeia de circunstâncias, de qualquer tipo de enfermidade. Agora, uma pergunta: por que Jesus tocou esse homem? Ora, Jesus poderia apenas dizer, fica limpo, você não acha? Ele curou pessoas a quilômetros de distância com uma palavra. Com uma palavra, Jesus ele trouxe o mundo à existência. Com uma palavra, ele poderia curar não só um leproso, mas milhares. Então a pergunta é, por que ele tocou aquele homem? Eu vou dizer a você por quê. Eu acredito que Jesus tocou aquele homem, porque aquele homem precisava não apenas de uma cura física. Eu imagino que aquele homem há muito tempo não recebia um toque de uma mão humana. Há muito tempo ele não recebia um aperto de mão. Há muito tempo a única coisa que ele via era pessoas cuspindo, xingando, o excomungando e o afastando. Eu imagino quanto aquele homem estava carente de um abraço. Como é terrível passar muito tempo sem abraçar, não é? Muito tempo sem poder tocar a mão. Poxa, é muito desagradável, além de estranho. Aquele homem, ele precisava de uma cura física, sim, mas ele precisava de uma cura também emocional. Ele queria voltar a se sentir amado, se sentir querido. Ele também precisava de uma cura social. Ele precisava voltar para a sociedade e precisava também de uma cura, acima de tudo, uma cura espiritual. Jesus, ele te oferece uma cura nesse momento. Eu não sei, talvez ele esteja falando para alguém agora enfermo, talvez com um vírus poderoso, talvez com uma bactéria terrível, talvez uma outra enfermidade. Eu quero dizer a você que o que depender de Jesus, ele quer que você seja curado, ele quer que você fique bem, ele quer que você fique limpo, mas acima de tudo, ele quer que você fique curado do poder e do pecado. Ele quer ver você livre, ele quer ver você curado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Quando Jesus dá a cura, ele dá o presente completo. Eu quero convidá-lo agora para o verso 44. Jesus, então, ele chega para aquele homem que dá uma ordem. Ele diz assim, olha, vá, não diga nada a ninguém do que aconteceu aqui e se mostra ao sacerdote. Por que ele foi ao sacerdote? Nós já sabemos, porque o sacerdote, ele era a autoridade religiosa e sanitária da época para dar o atestado de reintegração da pessoa à sociedade. Sem esse atestado, sem o aval do sacerdote, ele não poderia voltar para casa. Além do que, aquela ida ao sacerdote era uma oportunidade de testemunhar para essas autoridades religiosas o poder de Jesus. Jesus também não queria criar nenhuma resistência com esses homens. Também Jesus não queria criar nenhum tipo de dificuldade de reintegração dessa pessoa para a sociedade, porque se aquele homem chegasse falando que Jesus o havia curado, talvez, a depender do sacerdote, se ele fosse o inimigo de Jesus, ele poderia receber uma sentença injusta, desonesta. Então Jesus disse, vá apenas, leva a sua oferta, se mostre ao sacerdote e não diga nada a ninguém do milagre que eu fiz por você. Por que Jesus manda contar nada a ninguém? Bom, primeiro, porque poderia ter uma sentença desonesta, mas haviam outros motivos. E eu quero te falar pelo menos 2 motivos. Primeiro, se aquele homem começasse a divulgar para todo mundo que Jesus o havia curado, muitos leprosos poderiam vir até Jesus. E se muitos leprosos começassem a vir até Jesus, o que iria acontecer com as várias pessoas que não tivessem lepra? Eles iam fugir. E Jesus, então, iria ser prejudicado em sua campanha evangelística que estava fazendo naquela região. E é o que acaba acontecendo mais tarde.
Jesus, ele ordena aquele homem para não dizer nada a ninguém, porque ele também não queria ser conhecido como um milagreiro. Jesus não queria que as pessoas o procurassem por causa dos seus sinais e milagres. O que Jesus queria, acima de tudo, é que aquelas pessoas o procurassem por causa dos seus ensinos, por causa da palavra de Deus na boca dele. Jesus quer que nós o procuremos não por causa de milagres, não por causa de comida, não por garantia de subsistência. É claro que Jesus diz na sua palavra que o nosso pão nos será dado, as nossas águas serão certas. É verdade que a Bíblia diz que o justo não será desamparado, meu irmão. Você não vai mendigar o pão na porta de ninguém porque Deus tem um celeiro aberto para mim e para você. É verdade, mas Jesus quer, acima de tudo, que nós o procuremos, porque a nossa vida não é nessa terra. Jesus quer que nós o procuremos, que nós estudemos a sua palavra, que gastemos tempo aos seus pés, porque nós queremos a vida eterna. Jesus queria ser conhecido como Filho de Deus, aquele que trouxe a cura, não apenas de uma lepra, não apenas de uma doença, para viver uma vida nessa terra. Jesus queria ser conhecido como aquele que trouxe a cura do pecado, a libertação dos vícios, a libertação do pecado, do juízo, da morte eterna. É assim que Jesus queria e quer ser conhecido. Jesus, ele, acima de tudo, o que ele quer não é apenas ser um ensinador. O que ele quer é ser o meu e o seu Salvador. O diabo, às vezes, ele tenta fazer nossa mente se prender muito aqui. Então, ele queria que as pessoas que o procurassem, não procurassem apenas pensando no aqui, agora, mas que as pessoas viessem para ele procurando o mais importante, a cura do pecado e a vida eterna. Bom, no versículo 45, diz que o homem que foi curado, ele não conseguiu guardar segredo. Talvez ele tenha pensado que era um pouco de modéstia de Jesus. Talvez ele não tenha compreendido o porquê. Jesus também não explicou o porquê. Só deu uma ordem. Quando Jesus nos dá uma ordem, ele não precisa explicar porquê. Às vezes ele nos dá uma ordem, ele explica o porquê. Mas quando ele te der uma ordem, quando Jesus manda a gente fazer algo e não explica o porquê, confie na sabedoria de Jesus, apenas obedeça. Mas, infelizmente, aquele homem desobedeceu a ordem de Jesus. Ele não tinha o direito de desobedecer a ordem de Jesus, mas, infelizmente, ele desobedeceu e começou a falar para todo mundo que Jesus o tinha curado, como havia, acontecido. Ele, então, começou a falar para todas as pessoas daquela região o que Jesus havia feito com ele. Bom, o resultado nós sabemos. Jesus agora foi impedido. Jesus não pôde mais pregar abertamente em uma cidade, porque ele poderia, inclusive, ser acusado de estar ali indo contra a lei, contra a ordem pública. Ele poderia, de repente, ter problemas com as autoridades. Ele, então, agora teve que pregar fora das cidades. Quem quisesse vir para Jesus tinha que sair da cidade e procurá-lo ali nos arredores das cidades, então. Eu quero destacar um contraste entre esse homem e, às vezes, a nossa atitude. Sabe? Para aquele homem, Jesus deu uma ordem. Vá e não conte nada a ninguém. Para a gente, Jesus dá uma ordem, o contrário. Vá e conte às pessoas o que Jesus fez na sua vida. Aquele homem, diante da ordem de não fazer, de não pregar, ele vai e prega. Jesus, na sua palavra, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E a gente, às vezes, não vai. Às vezes, não para falar. Eu sei que você tem feito muito esses dias, compartilhado essas mensagens. Muito bem, muito obrigado, parabéns por isso. Mas essa ordem de compartilhar a esperança não é minha. A ordem de você pregar o evangelho não é de uma igreja. A ordem de pregar o evangelho é de Jesus. Aquele homem, diante da cura da lepra, ele não conseguiu se conter e desobedeceu um mandamento. Mas eu creio que a nossa desobediência, ela ainda é mais grave do que a desobediência daquele homem. Eu acredito que a nossa desobediência ao mandamento de Jesus de ir e pregar, porque é um mandamento pregar o evangelho, essa nossa desobediência, ela é pior do que a daquele homem. Sabe por quê? Porque aquele homem, ele estava falando de cura de uma lepra para esta vida.
A nossa mensagem é uma mensagem de cura da lepra do pecado para a vida eterna. Existem riscos muito maiores em nosso silêncio do que na mensagem pública daquele homem. Jesus trouxe a mim e a você a libertação do pecado. Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus nos libertou da condenação do pecado e em breve Jesus irá voltar e vai nos libertar para sempre da presença do pecado. Muito em breve ele vai aparecer nas nuvens dos céus e nunca mais saberemos o que é doença, nunca mais saberemos o que é um vírus. O vírus, a crise, a pandemia não é o capítulo final do crente. O capítulo final do crente, daquele que obedece a Jesus, é o encontro com Jesus na sua vinda. O capítulo final da vida do crente é um capítulo de eterna vida na eternidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o capítulo final que Jesus já escreveu para mim e para você vivermos com ele. Eu quero fazer um desafio a você. Mais uma vez, o mesmo que eu fiz no início da transmissão. Deus nos apresentou, a partir de hoje, está começando uma data muito especial, que nós chamamos de Semana Santa. Que grande oportunidade de, através das redes sociais, pregarmos o Evangelho, enquanto muitas pessoas pregam o caos, pregam o pânico, pregam doença, pregam medo. Compartilhe a esperança. Aproveite para pregar o Evangelho. Em especial, quero fazer um apelo no sábado. Não compartilhe mensagens de medo, não compartilhe mensagens de doença. Em especial no sábado, gaste tempo para falar de Jesus. Fale de coisas boas, fale de saúde, fale de alegria. Dá um descanso para a sua mente, dá um descanso para o seu coração. O sábado foi feito por causa do homem que precisa descansar um pouco. Desligue um pouco das doenças, desligue um pouco das notícias ruins. Eu quero desafiar você hoje à tarde. Pegue o nosso convite que postamos em nosso canal ontem. São apenas 3 minutos, mas que podem mudar para sempre a vida de amigos seus. Compartilhe esse convite, convide essas pessoas. Se estivéssemos na igreja hoje à tarde, nós não iríamos para as ruas hoje à tarde convidar as pessoas. Hoje à tarde nós não iríamos nas casas dos amigos chamar para o evangelismo. Pois bem, você já está em casa, você tem internet funcionando ainda, graças a Deus. Você tem um smartphone em suas mãos que Deus te deu. Então use nesse momento, compartilhe. Eu falei de 5, mas pode ser 10, pode ser 20, pode ser quanto você conseguir. Compartilhe ao máximo. Chame essas pessoas para assistirem a Semana Santa na casa deles com você. E ao final da Semana Santa, você já sabe o que nós vamos fazer. Você vai começar um estudo bíblico com essas pessoas. Nessa semana, orem por mim aí, para que eu consiga até o final da semana terminar esse estudo bíblico e colocar a partir do domingo, cada dia uma lição, que você vai mandar para essas pessoas. Se você já deu estudo bíblico, é uma nova experiência. Se você nunca deu estudo bíblico, é a sua oportunidade de você pregar o evangelho através das redes sociais. E com fé em Deus, eu espero em Deus que ao final desse estudo bíblico, das 18 lições, e eu espero que antes disso, Jesus nos faça voltar para a nossa igreja, e sairmos desse isolamento social e domiciliar que estamos, e voltar a encontrar nossos irmãos. E eu espero que ao final das 18 lições, você vá à casa dessas pessoas, aperte a mão dessas pessoas, dê um abraço nessas pessoas, e orem com elas na casa delas, e comece um estudo bíblico com essas pessoas, porque nós queremos preparar essas pessoas para o maior batismo de todos os tempos da primavera em 2020. Você crê nisso? Então diga amém. Amém, eu creio nisso. Nós teremos uma grande arrancada evangelística. A nossa meta, agora no mês de abril, é chegarmos a 1.000 pessoas. 1.000 pessoas inscritas em nosso canal. 1.000 pessoas recebendo estudos bíblicos. 1.000 pessoas repassando estudos bíblicos. E eu quero contar com você. Com você eu conto com a sua inscrição em nosso canal. E eu conto com você compartilhando o convite da Semana Santa com mais 5 pessoas. E a cada dia, ao receber o link, envia para essas 5 pessoas. E nós vamos, com fé em Deus, passar muito além de 1.000 pessoas. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Eu quero, então, fazer um apelo a você. Eu quero fazer um convite a você a orar nesse momento. Eu quero que você ore por essas 5 pessoas que você vai convidar hoje à tarde. Eu quero que você ore por pessoas enfermas que você conhece.
Você conhece alguém que está nesse momento no leito do hospital? Talvez tenha alguém na sua casa enfermo. Eu quero fazer um convite a você a entregar essa pessoa nas mãos de Jesus. O texto diz que Jesus estendeu a mão sobre aquele homem. É muito lindo observar que na história de Jesus, toda vez que ele estendia a mão sobre alguém, nunca era para criticar, nunca era para bater, nunca era para machucar, nunca foi para acusar. Toda vez que a mão de Jesus era estendida sobre alguém, era para abençoar, era para curar, era para restaurar. E nesse momento eu quero que você creia, em nome de Jesus, que a mão dele está sobre a sua casa. Eu quero que você sinta o toque da mão dele em seu ombro, em sua vida neste momento. Eu quero que você, neste momento, diga assim, obrigado, porque a sua mão está sobre a minha casa. Cura a minha filha, cura o meu filho, cura a minha família, cura a minha casa, nos mantenha libertos, nos mantenha livres dessas doenças, nos mantenha salvos pela tua graça. Mas o que nós mais queremos, Jesus aos teus pés nessa manhã, é dizer ao Senhor que nos cura do nosso pecado e nos transforma a cada dia para um dia vivermos a eternidade com Jesus. Eu quero que você diga, Senhor, eu quero compartilhar este evangelho, eu quero compartilhar essa boa notícia para muitas pessoas que estão em casa presas, isoladas, no pânico, estão com medo. Eu quero compartilhar Jesus, este evangelho libertador. Você quer assumir esse compromisso com Jesus? Então, quero convidar você a curvar a sua fronte agora e vamos fazer uma oração. Nosso Deus, querido Pai, muito obrigado pela companhia dessas dezenas, essas centenas de irmãos nesse momento que nos acompanham ao estudar a Tua Palavra. Querido Jesus, muito obrigado porque o Senhor sempre atende a nossa oração. Obrigado porque o Senhor não tem nojo de nós. O Senhor nunca nos abandona. E nesse momento queremos humildemente aos teus pés, como aquele leproso, dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu não sei o que se passa nesse momento na casa de cada pessoa que nos assiste. Talvez alguns estejam tendo problemas sérios financeiros, talvez problemas sérios de saúde, talvez uma crise terrível no seu casamento e com seus filhos. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar. Nós queremos muito que o Senhor atenda a nossa oração, mas nós queremos somente se o Senhor quiser. Nós não queremos exigir nada, nós não queremos reivindicar nenhum direito, porque nós não temos direito a nada. Nós confiamos, nós suplicamos inteiramente confiados nas tuas misericórdias e nos méritos de Cristo Jesus. É por isso, ó Deus, que tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.